o Tabernáculo do Senhor, Sorocaba SP. Eu pediria a todos que acompanham inclinar suas cabeças juntamente comigo e vamos falar com o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus vivo, todo-poderoso, no nome santo de Jesus Cristo, fala conosco durante a pregação desta noite. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica e dá-nos a tua unção divina, o teu amor divino. Que a tua presença possa vivificar a tua palavra, a mensagem da noite em cada coração. Que haja cura divina, que haja libertação total, que haja novo nascimento, resolução de problemas e que haja também o batismo com o Espírito Santo. Faça uma obra completa em nossa vida por meio da sua palavra, no Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, eu quero ler com vocês um pequeno texto, do capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Capítulo 12, a partir do versículo 10. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Você ouviu? Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É isto mesmo, meus amados, não é brincadeira. Nós vamos falar um pouquinho sobre isto mesmo. Vamos tocar em assuntos da ciência, dos livros que a ciência tem produzido, e vamos falar do único livro perfeito, que é a Bíblia Sagrada. Veja bem, este livro de Eclesiastes, ou Pregador, também foi escrito por Salomão, um homem sábio. Não houve homem sábio mais do que Salomão, a não ser Jesus Cristo. E ele disse aqui: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta. Esse atenta aí, preste atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até
tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós vamos tocar neste assunto, e eu quero que você saiba a mensagem que eu lanço mão para fazer uso, mensagem esta, pregada por William Marion Branham, precisamente no dia 3 de abril de 1955. Ele usou duas escrituras, Hebreus capítulo 9, e usou também Jó capítulo 19, a partir do verso 23. E só que eu não vou falar muito sobre o tema. O tema é companheirismo através da redenção. Como eu não vou falar muito sobre o tema, eu vou falar sobre livros e o livro verdadeiro. Então eu li outra escritura que dá fundamento também, que é o texto, Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 10 até o versículo 14. Não estou com pressa, eu estou calmo, tranquilo, sereno, porque eu quero fundamentar bem o que vou falar para vocês. Vamos aqui, apesar de que eu não vou tomar o tema companheirismo através da redenção, mas eu quero pegar o princípio do assunto aqui. O profeta, ele disse: muitas vezes, enquanto olhamos e vemos que nós, os seres mortais dessa terra, como somos jogados de um lado para o outro e vagamos através do mundo. Seres mortais, somos jogados de um lado para o outro e vagamos de um lado, vagamos através do mundo. Não creio que haja alguém que tenha um espírito cristão e que possa olhar para o mundo hoje e seu espírito não gemer. Isso aqui é importante você observar. Já de início vamos a alguns destaques. O irmão Branham disse: não creio que haja alguém que tenha um espírito cristão e que possa olhar para o mundo hoje e seu espírito não gemer. Sempre quis saber como que as pessoas hoje levam esta vida tão despreocupadamente. Não é nada despreocupante. A razão para a qual fomos postos aqui na terra é para adorarmos e virmos a Deus e ensinarmos no seu companheirismo. Ensinarmos não, entrarmos. A razão para a qual fomos postos aqui na terra, você e eu, nós, é para adorarmos e virmos a Deus e entrarmos no seu companheirismo. E ver os homens vagando por aí como se eles não tivessem nenhum Deus, como se não houvesse nenhum Deus. O homem tem se conduzido a esse tipo de condição. Estou crendo o quê? No dia em que estamos vivendo agora, isto no ano de 55, e agora então? Estou crendo o quê? No dia em que estamos vivendo agora, a coisa mais importante que eu poderia pensar, falando de um ministro, é levar o povo de volta aos princípios gerais do Evangelho, voltando a um lugar. Os pregadores deveriam pensar assim. Agora, pois, se você não estiver edificado no fundamento correto, simplesmente não é bom. Qual é a necessidade de edificar sobre um fundamento que já foi condenado? Não tem jeito, né? Condenado é o mesmo que reprovado, né? Condenar, reprovar, é a mesma coisa. Então, observem bem, qual é a necessidade, como eu digo, de tentar
O que seria a necessidade de tentar decorar e pintar um velho edifício que o governo já condenou? Isso é o que muitas pessoas estão fazendo, é o que muitas pessoas estão tentando fazer hoje, através de uma reforma, tentando reformar. Nós começaremos uma igreja e viraremos uma página e tentaremos fazer um pouquinho diferente do que costumávamos fazer. Deste modo, você nunca chegará a parte alguma. É tolice até mesmo tentar. Bem, você simplesmente está perdendo o tempo. Se você não tem um fundamento correto, não é? Você diz, bem, agora creio que se eu simplesmente parasse de mentir, parasse de roubar e todas essas coisas, boas como são, você continuaria 1 milhão de milhas fora do caminho. Você me ouviu? Veja, você diz, bem, agora creio que se eu simplesmente parasse de mentir e roubar, todas essas coisas, boas como são, você continuaria 1 milhão de milhas fora do caminho. Você tem que começar lá atrás na fundação. Fundação, fundamento, base original, base correta. Você tem que começar lá atrás na fundação. Você tem que construir um lugar novo. Repito, você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho. Construa um novinho. Você tem que retroceder, começando corretamente. Essa é a razão de você ver tantas imperfeições e erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo. Você vê muitas imperfeições, você vê muitos erros. Por isso, muitas imperfeições, muitos erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo. Sabe, agora, isso é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. Você entendeu isso? Você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. Vocês cristãos, a sua vida é a única Bíblia que os homens, e muitos homens e mulheres, jamais irão ler. Apenas a maneira que você age e faz. Então, os cristãos estão supostos a ser um exemplo vivo do que Cristo é. Os cristãos estão supostos a ser um exemplo vivo do que Cristo é. E se Cristo está no coração humano, então ele, com certeza, viverá a sua própria vida, pois Cristo está em você. Então você se torna uma nova criatura, não uma criatura reformada. Não. O profeta disse: agora, gosto de pensar que os cristãos em todas as partes, se cada pessoa que clamou pelo Senhor Jesus vivesse exatamente uma vida cristã, ora, esse seria um mundo convertido nas próximas 24 horas. Com certeza seria. Como assim? Veja, se cada pessoa que clamou pelo Senhor Jesus vivesse exatamente uma vida cristã, ora, esse seria um mundo convertido nas próximas 24 horas. Com certeza seria. Muito bem. A Bíblia diz que somos o sal da terra. E o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra. Observem bem. O sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A terra está estragada, apodrecida. Você sabe disso. E o sal deve entrar em contato com a terra. Se não fizer, ela desaparecerá.
Agora, algumas semanas atrás, em Chicago é uma das cidades importantes dos Estados Unidos da América do Norte. O profeta disse: algumas semanas atrás, em Chicago, fiquei tão emocionado quando vi, você sabe, onde a palavra de Deus foi provada ser a verdade. Homens e mulheres devem voltar para a palavra. Eu passei praticamente todo o meu tempo na Califórnia, após ver tantos cultos surgindo, tantas coisas indiferentes, tantas besteiras que não eram de Deus. E não estou aqui hoje para criticar ninguém, estou aqui apenas para tentar pregar o Evangelho. Essa era a posição do irmão Branham. Não criticar ninguém, mas tentar pregar o Evangelho. Sim, observem bem. Mas quando você vê tantas coisas se levantarem, como está acontecendo na nossa nação brasileira, não é? Quando você vê tantas coisas se levantarem sob lisonja, ministérios edificados em personalidades, então você estará em areia movediça. Um ministério deve ser total e completamente edificado sobre o Senhor Jesus Cristo, que é a Bíblia, não importando se qualquer coisa nova surja, apareça. Surgir é aparecer. Então, quando você vê tantas coisas se levantarem sob lisonjas, ministérios edificados em personalidades, ou seja, em pregadores, em pessoas, então você estará em areia movediça. O ministério deve ser total e completamente edificado sobre o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, não importando se qualquer coisa surja, se qualquer coisa apareça, qualquer coisa nova. Aí o profeta conta uma experiência. Há poucos dias atrás, o irmão Moore, um dos meus associados, seu filho do irmão Moore, recebeu um grau de doutorado em ciência. E quando este grande cientista veio de Washington para lhe conferir esse grau, após abraçá-lo, ele disse: filho, em Washington DC, repito a expressão correta, o cientista abraçou o filho do irmão Moore. Ele ia conceder a ele o grau que ele precisava, ele merecia até, não é? Então, após abraçá-lo, ele disse: filho, em Washington DC, na ciência mais atual, existem 124 fatos científicos provados sobre a ciência moderna. Vai vendo, vai observando isto. Você viu quem é que falou isto para o filho do irmão Moore? Veja, preste atenção. Quando este grande cientista veio de Washington para lhe conferir esse grau, após abraçá-lo, ele disse: filho, em Washington DC, na ciência mais atual, existem 124 fatos científicos provados sobre a ciência moderna. Ele disse: o cientista dizendo para o filho do irmão Moore, se eu o levasse até ali, você levaria 2 anos para ler aqueles livros, lendo constantemente todo dia. E disse: quando você tivesse passado 124 livros, ele disse, a próxima coisa a fazer, você teria que esquecer cada pedacinho daquilo. Por quê? Porque eles realmente já tinham encontrado algo novo que superará aquilo. Ou seja, a ciência vai mudando, se modernizando, e de repente aquele monte de livro, 124 livros, os mais atuais, se o filho do irmão Moore lesse aquilo, seria 2 anos inteiros para ler todos os dias, para dar conta de ler os 124 livros. E quando ele terminasse de ler, a próxima coisa a fazer,
ele disse para o filho do irmão Moore: você teria que esquecer cada pedacinho daquilo, porque eles realmente já teriam encontrado algo novo que superará aquilo, falando dos livros científicos, os mais atuais, por sinal. Então você vê que não são confiáveis. Quando o filho do irmão Moore terminasse de ler todos os 124 livros da ciência mais atualizada, demoraria 2 anos a fio, lendo cada dia. Então ele deveria esquecer tudo, porque a ciência teria descoberto coisas novas e tudo aquilo já seria ultrapassado, obsoleto. Quando ele disse aquilo, quando o irmão Branham ouviu isto, o irmão Branham disse: eu pensei, mas louvado seja Deus, eu conheço um livro que está aqui há milhares de anos. Um livro. Todos os livros científicos não são confiáveis, porque com o passar dos tempos, a ciência tem novas conclusões, tem novos artigos. Mas o profeta disse: eu pensei, louvado seja Deus, eu conheço um livro que está aqui há milhares de anos, ele nunca se alterará, ou nada alguma vez será acrescentado a ele. Esse é o livro de todos os livros, e todos os livros andam em círculos, não sabendo onde estão. E se eles querem fatos, eles têm que voltar a essa Bíblia para obterem aquilo. A ciência tenta reprovar a Bíblia, tenta combater a Bíblia, mas quando eles estão em dúvidas, quando estão, digamos assim, cantoados, eles recorrem à Bíblia, eles voltam para a Bíblia para ver alguma coisa. Eu quero que você preste a devida atenção, que eu estou falando de livros, inclusive de livros científicos da época de 1955, 124 livros atuais da ciência. Então, 2 anos inteiros para ler aqueles livros. E quando terminasse de ler aqueles livros, então o que aconteceria? Deveria esquecer tudo, porque haveria novas conclusões, haveria novos artigos, haveria novas descobertas. É a ciência, inclusive a ciência atualizada. Vê? Mas o profeta diz que tem um livro aqui em nosso meio, inclusive na sua mão, na minha mão, há milhares de anos. Ele nunca se alterará, ou nada alguma vez será acrescentado a ele. Esse é o livro de todos os livros, e todos os livros andam em círculos, não sabendo onde estão. E se eles querem fatos, eles têm que voltar a essa Bíblia para obterem aquilo. Vamos observar isto aqui, é importante. Esse é o livro de Deus, o único livro, a Bíblia Sagrada. Agora, como louvamos ao Senhor por esse grande livro maravilhoso, e que contém a vontade de Deus, a promessa de Deus. Ele é o livro de todos os livros. Qual? A Bíblia Sagrada. Todos os outros livros falham, todos os outros livros se desvanecem, seu conhecimento se acaba. Porém, este livro, Bíblia Sagrada, contém a verdade eterna de Deus. Portanto, o que a Bíblia diz, você deve dizer amém a isso. Eu não posso ter medo da condenação. Eu não posso ter medo de ir para o inferno, uma vez crendo na Bíblia Sagrada. Precisamente em São João 5,24, onde diz, Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No presente, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então,
confiando inteiramente na Bíblia Sagrada, você vive tranquilamente. É o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor, os que confiam na palavra de Deus, os que confiam na Bíblia Sagrada, é como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Muito bem, meus amados. Então, o que a Bíblia diz, você deve dizer amém a isso. Há algum tempo atrás, a irmã Brana conta as suas experiências de escola. Quando ia à escola, como um garotinho, eles me diziam que o sol, brilhando sobre estrelas, as fazia brilhar. Agora, eles mudaram isso. Viu como é que muda? Viu como é que a ciência muda? Primeiro, na escola, o irmão Brana aprendeu que o sol brilhava sobre as estrelas e fazia as estrelas brilharem. Ou seja, as estrelas não tinham luz próprias. Agora, no ano de 55, o profeta disse: agora eles mudaram isso. Não pode ser isso. Eu estava em um plenatário outro dia. Repito, ele disse, o irmão Brana, eu estava em um planetário outro dia. Planetário é uma lente, observatório, para ver os planetas a longas distâncias. E o profeta disse, eu estava em um planetário outro dia, no Monte Palomar, em Los Angeles, em cima de uma colina. O maior planetário do mundo, diz o irmão Brana, estava ali em cima com um guia nos conduzindo. Ele disse, o guia disse para o irmão Brana, eles costumavam pensar assim, há poucos anos atrás, mas eles descobriram que cada estrela produz sua própria luz. Acabou. O sol não poderia viajar aquela distância entre elas. Você viu o que a ciência? A princípio afirmavam que o sol brilhava sobre as estrelas e as estrelas refletiam a luz do sol. Depois mudou, dizendo que as estrelas tinham suas luzes próprias. Aí você vai ver que os livros científicos, você não deve depositar sua fé de salvação neles. Salvação é só em Cristo. Cristo e a Bíblia é a mesma coisa. Muito bem, agora escute aqui, que coisa importante. Costumavam me dizer que o mundo girava ao redor do sol e que o sol ficava perfeitamente imóvel. Era o ensinamento que o irmão Brana tinha. Costumavam me dizer que o mundo girava ao redor do sol e que o sol ficava perfeitamente imóvel, parado. Vocês, companheiros da minha idade, lhes foi ensinado isso. Eles mudaram isso agora, mudou de novo. O sol se movimenta, vem? Eles simplesmente não sabem. É isto. Eles ficam mudando de opiniões, mudando de conclusões, mudando os artigos. Fala uma coisa, depois muda e muda no sentido contrário. Graças a Deus pela Bíblia Sagrada. É o único livro que há que não muda, não pode ser alterado, como diz o profeta. Veja, ele nunca se alterará, ou nada alguma vez será acrescentado a ele. Esse é o livro de todos os livros. E todos os livros andam em círculos, não sabendo onde estão. E se eles querem fatos, a ciência, os cientistas querem fatos, querem comprovar fatos, eles têm que voltar a essa Bíblia para obterem isto. Muito bem, agora observe, aqui está o único livro que realmente tem conhecimento. Qual? A Bíblia Sagrada. Agora, as coisas que eles têm remexido ao longo de 6.000 anos, Josué ordenou o sol que parasse, mas a ciência dizia que o sol estava parado, que permanecia imóvel. Você observou? Observe aqui. Costumavam me dizer que o mundo girava ao redor do sol
e que o sol ficava perfeitamente imóvel. Mas há quanto tempo atrás, nos dias de Josué, Josué disse para o sol parar. Ele disse, Josué ordenou ao sol que parasse. Então, o que a ciência não sabia no século 20, achava que o sol estava perfeitamente parado e que o mundo girava em torno do sol parado, sol perfeitamente parado e o mundo girando em torno dele. Josué sabia disso mais do que isto. No tempo dele, ele disse para o sol: para-te, sol, e tu, lua, detente no vale de Aijalon. Leia o livro, os escritos do profeta Josué. Você vai ver que ele já sabia que o sol não estava imóvel, mas que o sol se movimentava. Tanto é que ele ordenou ao sol que parasse, ordenou à lua que parasse. Você vê? Então tudo isso volta aqui, tudo volta à Bíblia. Sim, Josué então ordenou ao sol que parasse, como a Bíblia diz, e assim aconteceu. Vem? Tudo isso volta aqui, tudo volta à Bíblia. Há não muito tempo atrás, a ciência criticou o homem quando, na Bíblia, e a Bíblia diz, todo o seu corpo está cheio de luz. Agora você vai ver, isto aqui é importante, viu? Preste atenção aqui. Há não muito tempo atrás, há não muito tempo atrás é da data de 1955. Não muito tempo atrás desta data. Há não muito tempo atrás, a ciência criticou o homem. Quando a Bíblia diz, todo o seu corpo está cheio de luz. A Bíblia afirma. A ciência diz, seu corpo repleto de luz. A ciência reprovando. Quem já ouviu tal coisa? Isso não pode ser, não há luz no seu corpo. Mas eles descobriram que isso está errado. Eles inventaram um raio-x, e o raio-x tira a sua própria medida de luz. Você viu aí outra contradição da ciência? Diziam que o corpo não tem luz, e agora, com a invenção do raio-x, o raio-x tira a sua própria medida de luz. Ele não tira de nenhuma outra luz, sua própria luz faz o raio-x. O raio-x não tem luz própria, é sua luz, luz do seu corpo, que tira a radiografia, as luzes que estão no seu corpo. Então, depois de tudo, Deus estava certo, o seu corpo tem luz. Nós sabemos que quando nós nascemos com vários raios de luz. Vários raios de luz nós nascemos. Então, quando tira o raio-x, aparece o teu esqueleto, meu esqueleto, tem luz no seu corpo, e é a luz que projeta, que faz aparecer o seu esqueleto, a região que a ciência quer estudar. Não é o raio-x que tem luz, a luz é do seu corpo, mas a ciência dizia que não, só que agora entenderam o que é. Então a ciência sempre tem que se retratar. Você sabe, eles disseram ali, Deus cometeu um engano quando ele disse, o homem pensa em seu coração. Veja quantas contradições da ciência. Nós temos aí, se você prestou atenção, se você não prestou toda a atenção, volta ao vídeo e vai ouvindo de novo. Você vê quantas contradições da ciência, dizendo uma coisa a princípio, depois tendo que retratar-se. Nós tivemos o caso aí, vários casos. Nós tivemos o caso aí do sol, que brilhava sobre as estrelas e as estrelas não tinham luz própria, depois mudou tudo. Temos o caso aí do sol ficar perfeitamente parado e o mundo girando em torno do sol, eles tiveram que mudar. E nós tivemos aí o caso da luz no corpo humano, eles diziam que não tem luz no corpo, mas agora através do raio-x, eles viram que tem luz sim no corpo humano.
Quando o ser humano nasce, já nasce com raios de luz. É claro que vai perdendo aqueles raios de luz enquanto vai vivendo. Agora, nós temos uma outra contradição. Eles disseram ali, a ciência, Deus cometeu engano quando ele disse, o homem pensa com seu coração. Quando a Bíblia diz que o homem pensa com o coração, mas você sabe, o que o homem imaginou em seu coração, assim é. A Bíblia fala isso. O que o homem imaginou no seu coração, assim é. E a ciência reprovou isso, dizendo que o coração não pensa. O coração não tem faculdades mentais. Não. Então Deus cometeu um engano, dizia a ciência. Quando ele disse, o homem pensa com seu coração. A ciência dizia, não há tal coisa. E não há nenhuma faculdade mental no coração de um homem, com a qual ele possa pensar. Ele pensa com sua mente, não com o coração, dizia a ciência. Mas não muito mais do que cerca de 2 meses atrás. Então foi no ano de 55. Veja, nesta data, não mais do que cerca de 2 meses atrás, a ciência descobriu que Deus estava certo. Eles estavam mexendo no coração humano, descobriram no coração humano, sabe o que? Um pequeno compartimento ali, que não tem nem mesmo uma célula sanguínea ao seu redor, ou nada. Isso não existe no coração do animal, no coração de um pássaro, ou em nenhum outro coração. Isso o que? Esse compartimento vago, esse espaço vazio no coração, não existe no coração do animal, não existe no coração do pássaro, não existe em nenhum outro coração, a não ser no coração humano, um pequenino lugar, e é chamado a ocupação da alma. Então, Deus diz o correto, é no coração que o homem pensa. Então, você viu tantas contradições na ciência, mas a Bíblia permanece autêntica, permanece intacta. A Bíblia é aquela da qual Jesus Cristo disse em São Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, ou seja, falharão, mas as minhas palavras não hão de falhar. Tanto é, meus amados, a segurança da palavra de Deus é tão perfeita a segurança, que nós temos aqui no último capítulo de Apocalipse, nós temos aqui o versículo 18 e 19, capítulo 22 do livro do Apocalipse. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, Bíblia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele, esse alguém, as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, desta Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Então, gente, a palavra de Deus não pode jamais ser alterada. Ela não pode ser alterada, não pode aumentá-la, não pode diminuí-la. Por isso que eu creio em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, ali fala do Elias prometido, o profeta Elias que viria para restaurar todas as coisas. Também Apocalipse 10, versículo 7, fala do 7º anjo. Ao tocar sua trombeta, seria revelado todos os mistérios de Deus, como foi revelado ou dito aos profetas, os servos de Deus. E eu creio que, associando estas profecias, incluindo também São Mateus capítulo 17, quando Jesus Cristo fala do Elias restaurador, associando Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, São Mateus capítulo 17 e Apocalipse capítulo 10, versículo 7, associando estas escrituras,
lembrando que todas estas profecias estão na Bíblia, e a Bíblia Sagrada é infalível. Por isso que eu creio numa mensagem profética, e aconteça o que acontecer, vê? Não importa o que está acontecendo, não importa o reboliço, não importa o que o povo está fazendo, eu continuo crendo na palavra de Deus. Agora, o homem pode ter uma fé intelectual, e aí onde muitas pessoas chegam hoje, chamando a si mesma de cristãs, fé intelectual. Se você não sabe o que é intelecto, intelecto é a mente do homem, é chamado de intelecto, ou intelectualmente é da mente, mentalmente, intelectualmente. Então, quando fala intelectual, fala da cabeça, da mente do homem. O homem pode ter uma fé intelectual, e aí, onde muitas pessoas chegam hoje, chamando a si mesmo de cristãs, a razão pela qual você vê como se portam e como fazem sob o nome do cristianismo, é só fé intelectual. Por isso que você não vê vida vivida nas pessoas. Você não vê a vida vivida na maior parte das pessoas, mesmo que diz ser da mensagem, mesmo que diz que crê no mensageiro, mesmo que dizem crer em William Marion Branham, o sétimo anjo. Eles dizem que crê, e na verdade tudo é mental, tudo é intelectual, nada que desceu no coração, pelo menos até agora. O que você quer dizer com fé intelectual, irmão? Isso é, o homem crê para a salvação. Agora, a fé vem pelo ouvir a palavra. Agora, eu poderia pregar a palavra, você poderia aceitá-la, dizer, tudo bem, sim, eu creio nisto, bem. Agora, se isso é o mais longe que ela pode ir, então você nunca irá muito longe com Deus, porque é fé intelectual. Essa é a razão pela qual as pessoas não são curadas. É porque elas têm apenas uma visão intelectual disso, o que sua mente concebe, mas não caiu no coração. Aquela fé que uma vez foi dada aos santos, não veio até você ainda. Você crê, mas você tem uma fé somente na sua cabeça, é uma fé intelectual. Veja, essa é a razão pela qual as pessoas não são curadas, é porque elas têm apenas uma visão intelectual disso, o que sua mente concebe. Mas a mente raciocinará, a mente dirá, não pode ser, eu não estou melhor. Isso é a mente que diz, não pode ser, eu não estou melhor. Meu sentido da visão diz que meu braço não está mais endireitado do que estava ontem. Meu sentido diz, não sinto nenhuma diferença do que sentia ontem. O raciocínio, a teologia mental argumentará e dirá, bem, agora espere um momento, creio que aquilo é loucura. Vem, você está raciocinando. Essa fé intelectual fará isso. A fé intelectual, ou uma fé que está parada na cabeça do homem, do crente, da crente, e dizem que são cristãos, mas tem uma fé só na cabeça, é uma fé intelectual. Por isso eles ficam raciocinando, fica arrazoando, eu não fui curado, isso não aconteceu, porque eu não vejo nenhuma diferença. Veja que você tem apenas uma fé intelectual, mas quando aquela fé desce para aquele compartimento lá embaixo no coração, um compartimento, um lugarzinho vago no coração, que ali diz o quê? Diz o quê? A ocupação da alma. Quando a fé genuína cai naquele compartimento do coração do homem, do coração da mulher, então, quando aquela fé desce para aquele compartimento ali embaixo, ela nunca questiona isso aqui em cima, de modo nenhum. Quando aquela fé desce para aquele compartimento ali embaixo, aquela fé no coração, nunca questiona isso aqui em cima na cabeça de modo algum.
é absolutamente um fato. E isso concordará com cada palavra divina de Deus. Essa é a razão pela qual as pessoas não chegam onde elas deveriam chegar. Torna-se uma concepção mental de Deus. Mas quando aquela concepção mental, você crê através de uma fé intelectual, mas isso não fará aquilo. A fé intelectual não fará aquilo. Tem que ser uma experiência do novo nascimento, onde a sua fé é trazida para esse compartimento no coração, na alma. Veja, tem que ser uma experiência do novo nascimento, onde a sua fé é trazida para este compartimento aqui embaixo. E não importa o que isso pareça, a fé diz que é assim, de qualquer forma, bem? Agora, o homem uma vez foi feito, mesmo nessa condição poluída na qual estamos hoje, o homem foi feito para servir a Deus. Esse é o seu pleno dever sobre a terra. Qual? Ouça o homem mais sábio, Salomão, e todo o restante em questão. Observem bem, ouça, escute, onde lemos Eclesiastes capítulo 12, versículo 10 em diante, o profeta recomendando. Ele disse assim: ouça o homem mais sábio, Salomão, e todo o restante deles. Falando em Eclesiastes, ele disse: vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Esse é o pleno dever do homem. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Você viu que eu estou citando aqui muitas contradições aí da ciência, em seus livros de ciências mais atualizados. Eles tiveram que retratar, tiveram que voltar atrás, mas a Bíblia, por todo o tempo sobre a terra, não precisa retratar, ela não se retrata. A Bíblia e Deus é a mesma coisa, Deus e sua palavra é a mesma coisa. Portanto, você pode confiar no que está escrito na Bíblia Sagrada, desde o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o último capítulo 22 de Apocalipse e o último versículo. A Bíblia Sagrada no seu todo é a palavra de Deus, é aquela da qual Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim sendo, meus amados irmãos, não importa o que a ciência diz, não importa o que se levanta no meio do povo, você não pode estar preocupado com isso de maneira nenhuma. Veja, nós temos aqui o parágrafo 79, companheirismo através da redenção. Mas quando você vê tantas coisas se levantarem sob lisonjas e ministérios edificados em personalidades, ministérios baseados no homem, personalidades, falar de pregadores. Então, quando você vê tantas coisas se levantarem sob lisonjas e ministérios edificados em personificadores, sim, então você estará em areia movediça. O ministério deve ser total e completamente edificado sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a Bíblia, não importando se qualquer coisa nova surja. Não importando se qualquer coisa nova surja. Observe bem, se você não estiver edificado no fundamento correto, simplesmente não é bom. Qual é a necessidade de edificar sobre um fundamento que já foi condenado? Qual a necessidade, como eu digo, de tentar? O que seria a necessidade de tentar decorar e pintar um velho edifício que o governo já condenou? E isso é o que muitas pessoas estão fazendo. Isto é o que muitas pessoas estão tentando fazer hoje, através de uma reforma, tentando reformar. Veja, você não deve estar dando ouvidos
para tantas conversas, para tantos vídeos, para tantas lives aí que estão reprovando a mensagem que eles defenderam por muitos anos e agora estão brigando, estão se gladiando em torno da mensagem. E nós vemos aí pessoas que estão descrendo totalmente da mensagem e do mensageiro, e tem outros que estão crendo pela metade. Mas, gente, nós precisamos crer na mensagem como entre a vida e a morte. Nós precisamos saber que William Marion Branham é o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, é o Elias de São Mateus capítulo 17, o Elias restaurador. Ele é o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Ele é aquele que viria para restaurar todas as coisas. Portanto, esqueça os falatórios, esqueça as lisonjas, esqueça todo este reboliço que está acontecendo, as pessoas combatendo aquilo que eles defenderam por muitos e muitos anos, agora estão se levantando contra, e outros que estão crendo, mas de uma maneira disfarçada, ou crendo pela metade. Ou você crê, ou você não crê. Ou a mensagem é a verdade, ou a mensagem não é a verdade. Ou Cristo é real, ou Cristo não é real. Ou Cristo morreu e ressuscitou de entre os mortos, ou Cristo não morreu, não ressuscitou de entre os mortos. Você pode crer no que a Bíblia promete, e a Bíblia prometeu um mensageiro para os últimos dias, um mensageiro com uma mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te faça compreender. Nós temos aqui, vamos ver o que eu tenho aqui de pessoas que notificaram. Temos aí a irmã, nós temos a irmã Joana da Silva Brito, a irmã Ana da Silva Brito, de Sorocaba. Que Deus lhes abençoe, irmãs. Temos a irmã Jorge Oliveira, claro. Nós temos a irmã Jorge, ele escreveu boa noite com Jesus Cristo. Irmão Jorge, irmã Ildete, Sorocaba, São Paulo. Deus lhes abençoe. Nós temos José Alberto, ele escreveu boa noite ao pastor João Cândido e a todos os amados irmãos. Ele é do Rio Branco, do Acre, longe, hein? Nós temos aí a Custódia da Silva Brito, ela escreveu boa noite com Jesus, pastor João Cândido Ribeiro. Deus continue te abençoando no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com sua família e toda a sua igreja. Amém. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Até as próximas programações. Amanhã, portanto, nós temos aí o início às 19 horas, 18h30 já começamos aí, mas o culto é oficial a partir das 19h30. Nós vamos começar o culto amanhã, sendo quarta-feira, um culto de oração. Haverá orações, mas também nós pregamos um pouquinho a palavra de Deus, porque é sobre a palavra de Deus que estamos fundamentados. Salomão disse assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por quê, Salomão? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Meu caloroso abraço a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.